É verdade que Portugal fechou as portas para a imigração? Quem quer se mudar para o país em 2026 vai ter dificuldades? Pessoal, eu decidi gravar esse vídeo porque muitas pessoas estão dizendo coisas na internet que muitas vezes beiram uma desinformação, digamos assim. É lógico, as regras mudaram em Portugal, não são iguais eram antigamente, mas eu sinto que às vezes tem um pouco de exagero em relação à atual situação migratória de Portugal. As pessoas estão dizendo como se fosse impossível se mudar para o país em 2026. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Coelho e eu sou advogado tanto no Brasil quanto em Portugal. E eu atuo amplamente na área do direito migratório. Então vamos lá, entrando nesse assunto aqui especificamente, o que a gente precisa entender? Como era Portugal antes nesse âmbito migratório e o que está se tornando agora Portugal com as atuais regras? Antigamente existia uma regra bastante flexível que permitia que qualquer pessoa que entrasse no país na condição de turista e depois conseguisse um trabalho ou conseguisse desenvolver uma atividade na condição de trabalhador autônomo, que em Portugal se chama de trabalhador independente, e tivesse uma renda regular superior ou igual a um salário mínimo português, essa pessoa, via de regra, teria a possibilidade de conseguir a residência, ainda que ela não entrasse em Portugal com um visto adequado. Milhares de brasileiros fizeram isso. Diversas pessoas que entraram como turistas se regularizaram posteriormente por meio dessa ferramenta, que ficou conhecida como manifestação de interesse. Só que o que acabou acontecendo na prática? Milhares ou centenas de milhares de pessoas buscaram a regularização por meio da manifestação de interesse. Isso acabou virando um problema, porque algo que não deveria ser a regra, porque a ideia seria entrar em Portugal com visto, então, se regularizar pela manifestação de interesse não deveria ser a regra, o padrão, passou a ser o padrão. E isso gerou um gargalo muito grande de pessoas que tinham manifestações de interesse travadas perante o antigo CEF e agora na AIMA, e essas manifestações de interesse acabaram gerando uma dificuldade para a administração pública interna de Portugal, ao ponto em que a gente chegou a ter mais de 100 mil manifestações de interesse, se eu não me engano, chegou a bater algo em torno de 300 ou 400 mil manifestações de interesse paradas e esperando um resultado. E às vezes a pessoa, até conseguir efetivamente obter a sua residência, ficava ali 2 anos esperando, 3 anos, até 4 anos esperando obter a residência por meio da manifestação de interesse. Então essa opção se mostrou extremamente complicada com o tempo. Complicado do ponto de vista da gestão interna. Aí tudo bem, então a manifestação de interesse era um problema. O que o governo português fez? Revogou essa previsão legal. Só que haviam outras modalidades de regularização para quem entrava como turista, para quem entrava sem um visto adequado. Vou trazer aqui alguns exemplos. Existia a possibilidade de que os cidadãos da comunidade de países de língua portuguesa, os cidadãos CPLP, entrassem em Portugal sem um visto, por meio da condição de turista especificamente, né? Porque o brasileiro, por exemplo, ele pode entrar em Portugal como turista sem a necessidade de ter um visto. Então, existia a possibilidade de que essas pessoas que são cidadãos CPLP entrassem como turistas e obtivessem uma autorização de residência com dispensa de visto também. Isso também foi cortado com o tempo. Essa possibilidade foi revogada na legislação atual. E outra possibilidade que ainda não foi revogada, mas que provavelmente será em breve, é a possibilidade de regularização para quem entra como turista e se matricula em uma instituição de ensino para realizar um curso profissionalizante. Essa possibilidade também tem sido questionada. Por quê? Porque existem diversas pessoas que estão optando por entrar como turistas e buscar uma regularização posterior por meio dos estudos, só que o governo português também não quer que isso seja banalizado. O que a gente verifica na prática? Tudo que é banalizado, tudo que tem uma proporção muito maior do que aquilo que se esperava inicialmente, acaba recebendo uma reação negativa do governo português. O governo português não quer que as portas da imigração estejam escancaradas em Portugal. O governo quer que haja uma migração regulada. E como que isso se faz, via de regra? Por meio de vistos pedidos no país de origem da pessoa, perante um consulado português. Então, a ideia é que a imigração hoje seja quase que exclusivamente por meio de um visto. Então, se você é um cidadão brasileiro e reside no Brasil e quer morar em Portugal, a ideia é que você precisa pedir um visto ainda no Brasil. Não adianta
ir para Portugal a turismo e buscar se regularizar depois. Hoje isso é quase impossível da forma como as coisas estão se colocando. Não vou dizer que é impossível, mas está muito mais difícil. E por conta disso as pessoas estão dizendo que Portugal fechou as portas para a imigração. Mas será que isso é verdade? Eu entendo que isso não é verdade. Portugal apenas colocou uma barreira no sentido de que você não pode simplesmente entrar como turista. Você precisa buscar uma regularização, na verdade não apenas uma regularização, mas um visto no seu país de origem. Essa é a grande questão e essa é a grande modificação da política migratória de Portugal atualmente. Só que se a gente for analisar, existem algumas opções que não são tão rigorosas assim, algumas opções de vistos que muitas pessoas podem se tornar elegíveis. Vou trazer aqui alguns exemplos. O visto de trabalho. Se você tiver um contrato ou uma promessa de contrato de trabalho com um empregador em Portugal, você pode ser elegível a essa modalidade de visto, independentemente da sua qualificação profissional. E em diversos países do mundo, exige que você seja um trabalhador qualificado para que você seja elegível a um visto de trabalho. Ou seja, Portugal não é exigente com quem vai trabalhar no país. Portugal admite que qualquer tipo de trabalhador que tenha um contrato ou uma promessa de contrato de trabalho seja elegível a essa modalidade de visto. Então, a gente já verifica que não existe um rigor tão grande nesse ponto. E não se exige também, por exemplo, que haja uma divulgação da vaga previamente em território português. Então, acaba que, enfim, é algo relativamente facilitado. Se você tiver um contrato ou uma promessa de contrato de trabalho. A dificuldade, na maior parte das vezes, vai ser você conseguir um contrato ou uma promessa. Só que, se você é um cidadão brasileiro, existe uma chance muito grande que você tenha algum familiar, algum amigo, algum conhecido que resida em Portugal e que possa ajudar você a conseguir um emprego no país. Isso é o que a gente tem que levar em consideração também. O cidadão brasileiro, via de regra, ele tem um acesso mais facilitado a vagas de emprego em Portugal. Então isso pode ser algo bastante positivo que você pode levar em consideração quando você estiver escolhendo o visto que você vai requerer. Outra questão também, outra opção de visto que é também bastante facilitada, se a gente for analisar. Lembra que eu disse anteriormente que Portugal não quer mais que você se regularize como estudante no país se você entrou como turista? Mas Portugal permite que você entre no país com o visto de estudante e pode ser um curso profissionalizante. Não precisa necessariamente ser um curso superior, não precisa ser uma faculdade, um mestrado, um doutorado. Você pode se matricular numa instituição de ensino previamente para fazer um curso profissionalizante com uma duração superior a 12 meses e com isso você pode ser elegível ao visto D4. Existem algumas exigências, esse curso não pode ser qualquer curso, tem que ser um curso certificado pela DGERT, mas, enfim, não é algo tão exigente também. Então, se a gente for avaliar essas duas modalidades de visto, o visto de estudante e o visto de trabalho, a gente identifica que não são vistos que têm um alto grau de exigência. Eles vão ter exigências documentais, vão ter exigências financeiras, mas não vão ser vistos que vão exigir que você faça um curso mirabolante para que você seja elegível, ou que você seja um trabalhador extremamente qualificado para que você seja elegível. Enfim, são vistos que têm um certo grau de acesso facilitado, digamos assim. O que muita gente vai falar também é o seguinte, mas eu ouvi falar que precisava ser um trabalhador altamente qualificado para ser elegível para um visto para Portugal atualmente. Isso é verdade ou é mentira? Vamos lá. O visto de procura de trabalho foi modificado no final de 2025 e agora ele é apenas para os trabalhadores qualificados. Atenção, a lei não fala em trabalhadores altamente qualificados, ela fala em trabalhadores qualificados. Qual que é o problema desse visto? A gente ainda não tem a lista das profissões, a lista dos trabalhadores que vão ser considerados trabalhadores qualificados para fins de visto de procura de trabalho. Só que isso é apenas para o visto de procura de trabalho. O visto de trabalho continua sendo para qualquer tipo de trabalhador. Então não existe a exigência de que você seja um trabalhador qualificado se você tiver já previamente um contrato ou uma promessa de contrato de trabalho. É lógico, algumas profissões especificamente vão exigir que você tenha uma habilitação específica. Se você quer ser médico em Portugal, você vai ter que comprovar que você é habilitado para exercer a medicina em Portugal. Não adianta ter um contrato ou uma promessa de contrato de trabalho. Agora, via de regra, se você for um trabalhador comum, tiver um contrato, está tudo certo para você. Vai ter que preencher os outros requisitos legais, mas não vão haver maiores complexidades. Então, Portugal não fechou as portas para a imigração. Mas eu não posso negar que está mais rigoroso atualmente o cenário.
Efetivamente, existem menos formas de regularização em território português se você entra na condição de turista. Então, hoje, em 2026, se você quer morar em Portugal, é essencial que você identifique qual será a melhor opção de visto para você, para que você faça o devido requerimento do seu pedido de visto, preenchidos os requisitos. É isso que a gente tem que levar em consideração. Ah, mas será que tem outros países que são melhores atualmente ou não? Isso tudo é uma questão bastante individual. Não existe uma resposta de o país X é o melhor do mundo para os imigrantes. O país Y é a melhor opção. Isso não existe essa resposta. Às vezes as pessoas vão fazer um conteúdo um pouco sensacionalista, dizendo a bola da vez é a Espanha, a bola da vez é a Inglaterra, a bola da vez é a Alemanha. Isso não existe. O que eu posso dizer é o seguinte, da forma que eu vejo. A Espanha pode ser um país melhor para algumas pessoas. Se você é um nômade digital, por exemplo, talvez a Espanha seja uma opção melhor para você, porque a forma de regularização pode ser muito mais rápida. Se você é um trabalhador, talvez Portugal seja mais fácil do que a Espanha. Mas a gente tem que avaliar também. Se você tem uma vaga de trabalho na Espanha, então talvez seja o caso de você ir para a Espanha. Se você consegue uma profissão, um emprego em algum país que tem uma média salarial melhor, isso tem que ser levado em consideração também. Você consegue um emprego na Alemanha, consegue um emprego na Suíça, se sim, isso tem que ser levado em consideração na sua tomada de decisão. Agora, se o seu caso não é esse, se você não tem essas oportunidades, talvez Portugal seja uma excelente porta de entrada para você na Europa. A gente reclama que agora o prazo para que os cidadãos da comunidade de país de língua portuguesa consiga uma nacionalidade portuguesa aumentou para 7 anos de residência em Portugal, né? E isso de fato é algo negativo, só que e se for a porta de entrada para você? Se Portugal for o local onde você consegue o melhor acesso à Europa? Isso tem que ser analisado também. Não estou dizendo que você vai ser obrigado a necessariamente morar em Portugal para o resto da sua vida, mas talvez o primeiro país onde você vá ter mais acesso na Europa seja efetivamente Portugal. Isso tudo tem que ser analisado. Não existe uma resposta muito preto no branco, muito sim ou não. Existem diversos fatores na vida de cada um que vão influenciar na tomada de decisão e na construção do melhor planejamento migratório. Mas enfim, o que eu posso dizer é, Portugal não fechou as portas para a imigração. Só que está mais difícil sim. Não está tão fácil quanto era antigamente, mas em comparação com outros países, a gente verifica que Portugal continua mais fácil do que diversos outros países, do que países que são mais exigentes documentalmente e com preenchimento de alguns requisitos do que Portugal. Isso tudo tem que ser analisado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida e se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui pra gente. E se tiver algum amigo seu que está interessado nesse tipo de assunto, em planejamento migratório, imigração para Portugal ou para outros países da Europa, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com ele.